Inverno. A família estava reunida em torno do fogo. Fabiano sentado no pilão caído, Sinhá Vitória de pernas cruzadas, as coxas servindo de travesseiros aos filhos, a cachorra-baleia com o traseiro no chão e o resto do corpo levantado. Olhava as brasas que se cobriam de cinza. Estava um frio medonho. As goteiras pingavam lá fora. O vento sacudia os ramos das catingueiras. E o barulho do rio era como um trovão distante. Fabiano esfregou as mãos, satisfeito, e empurrou os tições com a ponta da alpercata. As brasas estalaram, a cinza caiu. Um círculo de luz espalhou-se em redor da trempe de pedra, clareando vagamente os pés do vaqueiro, os joelhos da mulher e os meninos deitados. De quando em quando estes se mexiam, porque o lume era fraco e apenas aquecia pedaços deles. Outros pedaços esfriavam, recebendo o ar que entrava pelas rachaduras das paredes e pelas gretas da janela. Por isso não podiam dormir. Quando iam pegando no sono, arrepiavam-se, tinham precisão de virar-se, chegavam-se à trempe e ouviam a conversa dos pais. Não era propriamente conversa. Eram frases soltas, espaçadas, com repetições e incongruências. Às vezes uma interjeição gutural dava energia ao discurso ambíguo. Na verdade, nenhum deles prestava atenção às palavras do outro. Iam exibindo as imagens que lhe vinham ao espírito, e as imagens sucediam-se, deformavam-se, não haviam meio de dominá-las. Como os recursos de expressão eram minguados, tentavam remediar a deficiência falando alto. Fabiano tornou a esfregar as mãos e iniciou uma história bastante confusa. Mas como só estavam iluminadas as alpercatas dele, o gesto passou despercebido. O menino mais velho abriu os ouvidos, atento. Se pudesse ver o rosto do pai, compreenderia talvez uma parte da narração, mas assim no escuro a dificuldade era grande. Levantou-se, foi ao canto da cozinha, trouxe de lá uma braçada de lenha. Sinhá Vitória aprovou este ato com um rugido, mas Fabiano condenou a interrupção. Achou que o procedimento do filho revelava falta de respeito e estirou o braço para castigá-lo. O pequeno escapuliu-se, foi enrolar-se na saia da mãe, que se pôs francamente ao lado dele. Que brabeza! Aquele homem era assim mesmo. Tinha o coração perto da goela, estourado. Remexeu as brasas com o cabo da quenga de coco, arrumou entre as pedras achas de angico molhado. Procurou acendê-las. Fabiano ajudou-a. Suspendeu a tagarelice, pôs-se de 4 pés e soprou os carvões, enchendo muito as bochechas. Uma fumarada invadiu a cozinha. As pessoas tossiram, enxugavam os olhos. Sinhá Vitória manejou o abano, e passando 1 minuto as labaredas espirraram entre as pedras. O círculo de luz aumentou. Agora as figuras surgiam na sombra vermelhas. Fabiano, visível da barriga para baixo, ia se tornando indistinto daí para cima. Era um negrume que vagos clarões cortavam. Desse negrume saiu novamente a parolagem mastigada. Fabiano estava de bom humor. Dias antes, a enchente havia coberto as marcas postas no fim da terra de aluvião. Alcançava as catingueiras, que deviam estar submersas. Certamente, só apareciam as folhas. A espuma subia, lambendo ribanceiras que se desmoronavam. Dentro em pouco, o despotismo de água ia acabar. Mas Fabiano não pensava no futuro. Por enquanto, a inundação crescia, matava bichos, ocupava grotas e várzeas. Tudo muito bem. E Fabiano esfregava as mãos. Não havia o perigo da seca imediata que aterrorizara a família durante meses. A caatinga amarelecera, avermelhara-se. O gado principiara a emagrecer, e horríveis visões de pesadelo tinham agitado o sono das pessoas. De repente, um traço ligeiro rasgara o céu para os lados da cabeceira do rio. Outros surgiram mais claros. O trovão roncara perto, na escuridão da meia-noite, rolaram nuvens cor de sangue. A ventania arrancara sucupiras e imburanas. Houvera relâmpagos em demasia. E Sinhá Vitória se escondera na camarinha com os filhos, tapando as orelhas,
enrolando-se nas cobertas. Mas aquela brutalidade findara de chofre, a chuva caíra. A cabeça da cheia aparecera arrastando troncos e animais mortos. A água tinha subido, alcançado a ladeira. Estava com vontade de chegar aos juazeiros do fim do pátio. Sinhá Vitória andava amedrontada. Seria possível que a água topasse os juazeiros? Se isto acontecesse, a casa seria invadida? Os moradores teriam de subir o morro, viver uns dias no morro, como Preás suspirava atiçando o fogo com o cabo da quenga de coco. Deus não permitiria que sucedesse tal desgraça. Hã. A casa era forte. Hã. Os esteios de aroeira estavam bem fincados no chão duro. Se o rio chegasse ali, derrubaria apenas os torrões que formavam o enchimento das paredes de taipa. Deus protegeria a família. Hã. As varas estavam bem amarradas com cipós nos esteios de aroeira. O arcabouço da casa resistiria à fúria das águas. E quando elas baixassem, a família regressaria. Sim, viveriam todos no mato como Preás, mas voltariam quando as águas baixassem. Tirariam do barreiro terra para vestir o esqueleto da casa. Hã! Sinhá Vitória moveu o abano com força para não ouvir o barulho do rio, que se aproximava. Seria que ela estava com intenção de progredir? O abano zumbia, e o rumor da enchente era um sopro que esmorecia para lá dos juazeiros. Fabiano contava façanhas. Começara moderadamente, mas exercitara-se pouco a pouco e agora via os acontecimentos com exagero e otimismo. Estava convencido de que praticara feitos notáveis. Necessitava esta convicção. Algum tempo antes acontecera aquela desgraça. O soldado amarelo provocara-o na feira. Dera-lhe uma surra de facão e meteram-o na cadeia. Fabiano passara semanas campiongo, fantasiando vinganças, vindo a criação definhar na caatinga torrada. Se a seca chegasse, ele abandonaria mulher e filhos, coceria a facadas o soldado amarelo. Depois mataria o juiz, o promotor e o delegado. Estiveram uns dias assim murcho, pensando na seca e roendo a humilhação. Mas a trovoada roncara, viera a cheia, e agora as goteiras pingavam. O vento entrava pelos buracos das paredes. Fabiano estava contente e esfregava as mãos. Como o frio era grande, aproximou-as das labaredas. Relatava um fuzuê terrível, esquecia as pancadas e a prisão. Sentia-se capaz de atos importantes. O rio subia a ladeira. Estava perto dos juazeiros. Não havia notícia de que os houvesse atingido, e Fabiano, seguro, baseado nas informações dos mais velhos, narrava uma briga de que saíra vencedor. A briga era sonho, mas Fabiano acreditava nela. As vacas vinham abrigar-se junto à parede da casa. Pegada ao curral, a chuva fustigava-as, os chocalhos batiam, iriam engordar com o pasto novo das crias. O pasto cresceria no campo, as árvores se enfeitariam, o gado se multiplicaria. Engordariam todos, ele, Fabiano, a mulher, os 2 filhos e a cachorra-baleia. Talvez Sinhá Vitória adquirisse uma cama de lastro de couro. Realmente, o giral, de varas, onde se espichavam, era incômodo. Fabiano gesticulava. Sinhá Vitória agitava o abano para sustentar as labaredas no manjico molhado. Os meninos, sentindo frio numa banda e calor na outra, não podiam dormir e escutavam as lorotas do pai. Começaram a discutir, em voz baixa, uma passagem obscura da narrativa. Não conseguiram estender-se, arregaram azedos, iam se atracando. Fabiano zangou-se com a impertinência deles e quis puni-los. Depois moderou-se, repisou o trecho incompreensível utilizando palavras diferentes. O menino mais novo bateu palmas, olhou as mãos de Fabiano, que se agitavam por cima das labaredas, escuras e vermelhas. As costas ficavam na sombra, mas as palmas estavam iluminadas e cor de sangue. Era como se Fabiano tivesse esfolado um animal. A barba ruiva e amaranhada estava invisível, os olhos azulados e imóveis fixavam-se nos tições, a fala dura e rouca entrecortava-se de silêncios. Sentado no pilão, Fabiano derreava-se, feio e bruto,
com aquele jeito de bicho lerdo que não se aguenta em dois pés. O menino mais velho estava descontente, não podendo perceber as feições do pai. Cerrava os olhos para entendê-lo bem. Mas surgira uma dúvida. Fabiano modificara a história, e isto reduzia-lhe a verossemelhança. Um desencanto. Estirou-se e bocejou. Teria sido melhor a repetição das palavras. Altercaria com o irmão procurando interpretá-las. Brigaria por causa das palavras, e sua convicção encorparia. Fabiano devia tê-las repetido. Não. Aparecera uma variante. O herói tinha se tornado humano e contraditório. O menino mais velho recordou-se de um brinquedo antigo, presente de seu Tomás da baladeira. Fechou os olhos, reabriu-os sonolento. O ar que entrava pelas rachas das paredes esfriava-lhe uma perna, o braço, todo o lado direito. Virou-se. Os pedaços de Fabiano sumiram-se. O brinquedo se quebrara. O pequeno entristecera vendo as peças inúteis. Lembrou-se dos currais feitos de seixos miúdos sob as catingueiras. Agora a lagoa estava cheia. Tinha coberto os currais que ele construíra. O barreiro também se enchera, atingia a parede da cozinha. As águas dele juravam-se as da lagoa. Para ir ao quintal, onde havia craveiros e panelas de losnas, Sinhá Vitória saía pela porta da frente, descia o copiar e atravessava a porteira da baraúna. Atrás da casa, as cercas, o pé de turco e as catingueiras estavam dentro da água. As goteiras pingavam, os chocalhos das vacas tiniam, os sapos cantavam. Os sons dos chocalhos eram familiar, mas a catinga dos sapos e o rumor das goteiras causavam estranheza. Tudo estava mudado. Chovia o dia inteiro, a noite inteira. As moitas e capões de mato onde viviam seres misteriosos tinham sido violados. Havia lá sapos, e a caatinga deles subia e descia. Uma toada lamentosa enchia os arredores. Tentou contar as vozes, atrapalhou-se. Eram muitas, com certeza haviam uma infinidade de sapos nas moitas e nos capões. Que estariam fazendo? Por que gritavam a cantoria gorgolejada e triste? Nunca vira um deles. Confundia-os com os habitantes invisíveis da serra e dos bancos de Mancambira. Enrolou-se, acomodou-se, adormeceu. Uma banda aquecida pelo fogo, a outra banda protegida pelas nádegas de Sinhá Vitória. O abano agitava-se, a madeira úmida chiava, o vulto de Fabiano iluminava-se e escurecia. Baleia, imóvel, paciente, olhava os carvões e esperava que a família se recolhesse. Infantasiava o barulho que Fabiano fazia. No campo, seguindo uma res, ele se esgoelava demais. Natural, mas ali, à beira do fogo, para que tanto grito? Fabiano estava cansado à toa. Baleia se enjoava, cochilava e não podia dormir. Sinhá Vitória devia retirar os carvões e a cinza, varrer o chão, deitar-se na cama de varas com Fabiano. Os meninos se arrumariam na esteira, por baixo do caritó na sala. Era bom que o deixassem em paz. O dia todo espiava os movimentos das pessoas, tentando adivinhar coisas incompreensíveis. Agora precisava dormir, livrar-se das pulgas e daquela vigilância a que tinham habituado. Varrido o chão com vassourinha, escorregaria entre as pedras, enroscar-se-ia, adormecia no calor, sentindo o cheiro das cabras molhadas e ouvindo rumores desconhecidos. O tic-tac das pingueiras, a cantiga dos sapos, o sopro do rio cheio, bichos miúdos e sem dono iriam visitá-la. A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos. As costelas avultavam no fundo rósseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Por isso Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e amarrara-lhe num pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia, sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral
ou metia-se no mato, impaciente, enxotava os mosquitos, sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de roscas, semelhante a uma cauda de cascavel. Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira. Lixou-a, limpou-a com o saca-trapo e fez tensão de carregá-la bem, para a cachorra não sofrer muito. Sinhá Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados, que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vão bulir com a baleia? Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho. Os modos de Fabiano afligiam-nos, davam-lhes a suspeita de que baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família. Brincavam juntos os três. Para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo. Ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Quiseram mexer na taramela e abrir a porta, mas Sinhá Vitória levou-os para a cama de varas, deitou-os e esforçou para tapar-lhe os ouvidos. Prendeu a cabeça do mais velho entre as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do segundo. Como os pequenos resistissem, aperreou-se e tratou de subjugá-los, resmungando com energia. Ela também tinha o coração pesado, mas resignava-se. Naturalmente, a decisão de Fabiano era necessária e justa. Pobre da baleia. Escutou, ouviu o rumor do chumbo que se derramava no cano da arma, as pancadas surdas da vareta na bucha. Suspirou. Coitadinha da baleia. Os meninos começaram a gritar e a espernear, e como Sinhá Vitória tinha relaxado os músculos, deixou escapar o mais taludo e soltou uma praga. Capeta excomungado! Na luta que travou para segurar de novo o filho rebelde, zangou-se de verdade. Safadinho! Atirou um cocorote ao crânio enrolado na coberta vermelha e na saia de ramagens. Pouco a pouco, a cólera diminuiu, e Sinhá Vitória, embalando as crianças, enjoou-se da cadela achacada. Gargarejou muchuchos e nomes feios. Bicho nojento, babão. Inconveniência deixar cachorro doido solto em casa. Mas compreendia que estava sendo severa demais. Achava difícil baleia endoidecer e lamentava que o marido não houvesse esperado mais um dia para ver se realmente a execução era indispensável. Nesse momento, Fabiano andava no copiar, batendo as castanholas com os dedos. Sinhá Vitória encolheu o pescoço e tentou encostar os ombros às orelhas. Como isto era impossível, levantou os braços e, sem largar o filho, conseguiu ocultar um pedaço da cabeça. Fabiano percorreu o alpendre, olhando a baraúna e as porteiras, assolando um cão invisível contra animais invisíveis. Eco! Eco! Em seguida entrou na sala, atravessou o corredor e chegou à janela baixa da cozinha. Examinou o terreiro, viu baleia coçando-se a esfregar as peladuras no pé de turco. Levou a espingarda ao rosto. A cachorra espiou o dono desconfiada, enroscou-se no tronco e foi-se desviando, até ficar no outro lado da árvore, agachada e arisca, mostrando apenas as pupilas negras. Aborrecido com esta manobra, Fabiano saltou a janela, esgueirou-se ao longo da cerca do curral, deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma ao rosto. Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os 4 traseiros e inutilizou uma perna de baleia, que se pôs a latir desesperadamente. Ouvindo o tiro e os latidos, Sinhá Vitória pegou-se à Virgem Maria e os meninos rolaram na cama chorando alto. Fabiano recolheu-se. E baleia fugiu precipitada, rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, passou rente aos craveiros e às panelas de nosna, meteu-se por um buraco da cerca e ganhou o pátio, correndo em 3 pés. Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar Fabiano e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí um instante, meio desorientada,
Saiu depois sem destino aos pulos. Defronte do carro de bois, faltou-lhe a perna traseira, e, perdendo muito sangue, andou como gente em 2 pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Encaminhou-se aos juazeiros. Sob a raiz de um deles havia uma barroca macia e funda. Gostava de espojar-se ali. Cobria-se de poeira, evitava as moscas e os mosquitos, e quando se levantava, tinha folhas secas e gravetos colados às feridas. Era um bicho diferente dos outros. Caiu antes de alcançar esta cova arreada. Tentou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteiras, mas o resto do corpo ficou deitado de banda. Nesta posição torcida, mexeu-se a custo, ralando as patas, cravando as unhas no chão, agarrando-se nos seixos miúdos. Afinal, esmoreceu e arquitetou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia. Uivava baixinho, e os uivos iam diminuindo. Tornavam-se quase imperceptíveis. Como o sol a encandeasse, conseguiu adiantar-se umas polegadas e escondeu-se numa nesga de sombra que ladeava a pedra. Olhou-se de novo, aflita. Que lhe estaria acontecendo? O nevoeiro engrossava e aproximava-se. Sentiu o cheiro bom dos preás que desciam do morro, mas o cheiro vinha fraco e havia nele partículas de outros viventes. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Arregou-se o focinho, aspirou o ar lentamente com vontade de subir a ladeira e perseguir os preás que pulavam e corriam em liberdade. Começou a arquejar penosamente, fingindo ladrar. Passou a língua pelos beiços torrados e não experimentou nenhum prazer. O olfato cada vez mais se embotava. Certamente os preás tinham fugido. Esqueceu-os de novo, lhe veio o desejo de morder Fabiano, que lhe apareceu diante dos olhos meio vidrados, com um objeto esquisito na mão. Não conhecia o objeto, mas pôs-se a temer, convencida de que ele encerrava surpresas desagradáveis. Fez um esforço para desviar-se daquilo e encolher o rabo. Cerrou as pálpebras pesadas e julgou que o rabo estava encolhido. Não poderia morder Fabiano. Tinha nascido perto dele, numa camarinha, sob a cama de varas, e consumira a existência em submissão, ladrando para juntar o gado, quando o vaqueiro batia palmas. O objeto desconhecido continuava a ameaçá-la. Conteve a respiração, cobriu os dentes, espiou o inimigo por baixo das pestanas caídas. Ficou assim há algum tempo. Depois sossegou. Fabiano e a coisa perigosa tinham-se sumido. Abriu os olhos a custo. Agora havia uma grande escuridão. Com certeza, o sol desaparecera. Os chocalhos das cabras tilintaram para os lados do rio. O fártum do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Baleia assustou-se. Que fazia aqueles animais soltos de noite? A obrigação dela era levantar-se, conduzi-los ao bebedouro. Franziu as ventas, procurando distinguir os meninos, estranhou a ausência deles. Não se lembrava de Fabiano. Tinha havido um desastre, mas Baleia não atribuía a esse desastre a impotência em que se achava, nem percebia que estava livre de responsabilidades. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar as cabras. Aquela hora, cheios de sussuarana, deviam andar pelas ribanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente, os meninos dormiam na esteira, por baixo do caritó, onde Sinhá Vitória guardava o cachimbo. Uma noite de inverno, gelada e nevoenta, cercava a criaturinha. Silêncio completo, nenhum sinal de vida nos arredores. O galho velho não cantava no poleiro, nem Fabiano roncava na cama de varas. Estes sons não interessavam Baleia, mas quando o gado batia as asas e Fabiano se virava, emanações familiares
revelavam-lhe a presença deles. Agora parecia que a fazenda se tinha despovoado. Baleia respirava depressa, a boca aberta, os queixos desgovernados, a língua pendente e insensível. Não sabia o que tinha sucedido. O estrondo, a pancada que recebera no quarto e a viagem difícil do barreiro até o fim do pátio desvaneciam-se no seu espírito. Provavelmente estava na cozinha, entre as pedras que serviam de trempe. Antes de se deitar, Sinhá Vitória retirava dali os carvões e a cinza, varria com um molho de vassourinha o chão queimado. E aquilo ficava um bom lugar para cachorro descansar. O calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava, e findos os cochilos, numerosos preás corriam e saltavam. Um formigueiro de preás invadia a cozinha. A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de Baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento. Mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam na carne meio comida pela doença. Baleia encostava a cabecinha fadigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente Sinhá Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz, no mundo cheio de preás, e lamberia as mãos de Fabiano. Fabiano enorme. As crianças se esponjariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chequeiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás gordos enormes.